meu compadre, minha comadre. Aqui quem está falando é Jean William, presidente e fundador da Cavalaria Direita. O nosso entrevistado da semana é o Érico Lustosa, um pastor renomado, professor também, com diversos títulos acadêmicos, que sua lista é tão vasta que vamos resumir só em alguns, né? Ciências da religião, tô correto? Isso. E ciências da filosofia também, não é isso? Filosofia política, filosofia analítica, clínica. É muito vasto o currículo do homem. Eurico, eu gostaria de bater um bate-papo com o senhor sobre o Natal, o espírito natalino e essa ânsia marxista de destronar Deus. Eu gostaria de introduzir o tema ao telespectador, perguntando ao senhor o que o senhor entende como direita e esquerda. Veja, primeiro que tudo, um prazer estar aqui com esse seu público. Estou conhecendo a Cavalaria agora, estou profundamente impressionado. Muito obrigado. É o respeito que emana espontaneamente, isso é muito bom, e com certeza seu público é um público seleto. Espero que tenhamos outras oportunidades de debater outros assuntos. Veja só, partindo do pressuposto cristão, e todo o nosso pressuposto há de ser cristão, aqui, o Senhor Jesus ele diz o seguinte, quando ele fala do fim dos tempos, o tocar da trombeta, o juízo final, que ele diz, muitos naqueles dias dirão, Senhor, Senhor, e eu direi, não vos conheço, em teu nome expulsamos demônios, fizemos e blá blá blá, não vos conheço. Ele diz, e ele dirá aos que estiverem à sua direita, vinde benditos de meu Pai, tendes por herança o reino que vos foi preparado desde a fundação do mundo. E dirá aos da sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, não vos conheço. Ou seja, o Cristo do amor, o Pai da eternidade, o Senhor da paz, ele ousou radicalizar quando o assunto é esquerda. Claro que é a partir daí que vai nascer o conceito político de esquerda, por isso que lá na Inglaterra, quando começa a haver a transição do Império para processo eletivo e tudo mais, da Câmara dos Comuns, eles começam a separar aqueles que eram contra tudo e contra todos do que era conservador, do lado esquerdo. E os conservadores do lado direito, porque já havia essa consciência coletiva do que era ser direito, do que era ser esquerdo. Ou seja, eles já introjetavam, e não apenas internalizavam, eles introjetavam o conceito de esquerda como uma repulsa a tudo que representava conservadorismo da civilização ocidental trazida até nós pelo apóstolo São Paulo, que foi o grande atalaia do cristianismo. Porque a civilização ocidental nossa é pautada em cima da filosofia grega, do direito romano e da ética moral judaico-cristã. Então, ali eles já se opunham a isso. Esquerda, política, vem do mesmo conceito, do mesmo advento do esquerda dito lá atrás, pelo Senhor Jesus. No ano passado, o canal do YouTube Porta dos Fundos, ele fez um filme que foi lançado até inclusive na Netflix, onde retratava a Última Ceia. E nesse filme mostrava várias cenas de degradação ao cristianismo. Uma dessas cenas era onde se retirava pão das nádegas de Cristo. Em sua visão, o porquê os marxistas eles odeiam tanto esse espírito natalino se é onde nós repartimos o pão para o próximo? Olha, Jean, e olha, eu quero deixar claro aqui que eu amo o seu nome. Eu acho espetacular. Deus escolheu você para depurar, porque Deus faz isso. Deus, ele transforma a velha criatura na nova criatura. Você é o símbolo que todas as pessoas podem dar certo, sem precisar de rótulos.
Então, já essa tua pergunta, ela é extremamente importante. Primeiro porque a gente tem que entender o que é a falácia. Falácia é quando você pode dizer todas as mentiras do mundo, usando só a verdade para isso. Então você já assistiu aquele filme O Ilusionista com o Nicolas Cage? Né? Quando ele vai falar do bruxo, da feitiçaria e tudo mais, é a magia se escondendo por trás do truque. Ele se mostra para se esconder. O Portas dos Fundos já mostra o que diz pelo próprio título. Porque é de lá que ele veio mesmo, da Porta dos Fundos, onde se vêem todos os experimentos, porque é uma excrescência. Essa é a realidade. Assim como a excrescência Marlena Chauí e uma série de outras porcarias que estão aí. O Nine, o Barba, lá da lista do Odebrecht, né? O outro deputado, né? Cujo nome é parecido. Né? Então a coisa vai por aí. As pessoas dizem assim: o marxista, o comunista, ele é necessariamente ateu. Isso não é verdade. Dentro da academia eu possuo vários amigos, amigas, que são doutores, pessoas com pós-doutorados, que não são ateus e são marxistas. O marxismo, ele é anti-Deus. E quando nós nos referimos a anti-Deus, glória ao seu nome, nós nos referimos ao Santo de Israel. Nós nos referimos ao Senhor Jesus. Eles odeiam Jesus. Mas são satanistas, na sua grande maioria. São budistas, são afro-praticantes e uma série de outras emanações de fé. Entende? Mas a necessidade de anular Cristo, ela é fundamental. Por quê? Porque Deus precisa ser o Estado. Marx, ele consagra o Estado na condição de Deus. Então, está na confissão comunista, na Internacional Comunista, desbancar Deus, porque Deus, ele congrega toda a realidade. E aí a gente começa a falar da realidade do Natal, a função do Natal. Se eu posso dar extensão na resposta, o que é que acontece? Jesus, ele encarna em si a comunhão da verdadeira religião de Deus, o religares, que não é denominação religiosa. Em Adão, o ser humano decai pelo pecado da desobediência, e em Cristo, Paulo vai nos dizer, como segundo Adão, metaforicamente falando, o homem é religado a Deus pelo alto sacrifício. Quando Paulo ele chega em Gálatas, se não me engano, 4:4, ele diz assim: vindo, porém, à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho nascido de mulher. Porque a promessa lá em Gênesis 3:15, feita pelo próprio Deus, diz: nascerá da semente da mulher aquele que esmagará a cabeça da serpente. E tem muita gente imbecil, que diz que o ato de separar, de dividir o pão, da igreja dividir as coisas lá no Novo Testamento e tudo mais, é o ato do comunismo hoje. Não tem absolutamente nada a ver com uma coisa com a outra, porque ali se tratavam de pessoas na catequese de uma cidadania celestial e não de uma cidadania de uma prática terrena. O mundo jaz no maligno. O mundo não será corrigido por política. Nós podemos postergar o mal, nós podemos burilar as situações, mas transformar não, o mundo jaz no maligno. Satanás, quando vai tentar Jesus, o que é que ele diz? Tudo isso me foi dado. E foi mesmo. É dele. E Jesus confirma, ele diz: o mundo jaz no maligno. No mundo tereis aflições, porém tende bom ânimo, eu venci o mundo, disse Jesus. Então, o nosso partir do pão é o sacrifício, não necessariamente de Jesus, mas o nosso sacrifício. Essa é a verdadeira comunhão. Porque se Jesus se sacrificou pelo próximo, nós temos que sacrificarmos-nos pelo nosso irmão. O maior amor é aquele que tem pelo irmão, aquele que dá vida pelo irmão. Então, o ato de partir o pão, você está dizendo: eu deixo de ser eu para privilegiar você. Mas você, indivíduo,
que o comunismo não tem. O comunismo lhe faz acreditar que você vai ser diferente por se empoderar, palavra maldita, empoderação. Se assenhore da realidade, se determine sobre a realidade, mas não se empodere, porque o meu direito termina onde o seu começa. Empoderamento não aceita isso. Jesus, quando ele faz isso, o comunismo vai e diz, olha, você finge que você é um indivíduo, mas você se dilui na coletividade, porque, enfim, o bem da coletividade supera o bem do indivíduo. No cristianismo você não vai encontrar isso. O cristianismo é o evangelho, o verdadeiro evangelho é o bem, é a religião do outro. Quando você parte o pão, você está dizendo, meu Salvador morreu para salvar a humanidade. E aqui, quando eu repito este ato, eu estou dizendo que eu sou capaz de dar a vida pelo seu bem, ao teu próximo como a ti mesmo. O comunismo não pode aceitar isso, porque Jesus começou com 12 discípulos. Jean, perceba, um traidor, um negador, 9 fujões. Só ficou João Evangelista ao pé da cruz com Maria, essa mulher bendita, ali do lado do Senhor, quando ele diz, Jesus olha e diz, filho, eis tua mãe, mãe, eis teu filho. Então ali ficou João, um jovem assim como você, um rapazinho que estava começando a vida, cheio, estava ali, firme. Mas foi este evangelho que se espalhou pelo mundo com o derramamento bendito do Espírito Santo de Deus, que Karl Marx, nem Engels, nem Hegel, nem Stalin, nem essa corja Mao Tse-tung jamais conseguirá, por mais que sobre eles pairem o espírito da iniquidade, o homem do iníquo, o anticristo, Satanás, o diabo. Mas quer saber? Para a glória de Deus vivo, dragão, tua cabeça está esmagada em nome do Senhor Jesus, porque a igreja resiste. As portas do inferno não prevalecem sobre a igreja. Enquanto nós estivermos aqui, que aquele dia sagrado da trombeta não tocar, você não terá domínio sobre este mundo, porque aqui na terra há o Espírito Santo de Deus para impedir, porque o comunismo, o socialismo, o maldito lulopetismo, esse antropomorfismo imaterial, megalomaníaco, esquerdofrênico de um ser humano barba, o Brahma da lista do Odebrecht, e que segue algumas religiões, que eu não posso citar o nome aqui para não sermos derrubados, é do diabo, é de Satanás. E vou lhe dizer mais, cristão que pratica a filosofia da esquerda, cristão que vota na esquerda, cristão que apoia a esquerda, é secretário de Satanás. Nós não estamos aqui, meu filho, para dizer, olha, Jesus vai lhe dar um carro novo, Jesus vai lhe dar um emprego novo. Saia dessa. A mensagem do Evangelho é, arrependei-vos, é chegado o reino de Deus. Saia de Laodiceia, resgate-se de Laodiceia, ou quem te oferiu, morno é vomitado. E, pastor, eu acho interessante que o senhor contou uma frase, né, que eu não sei quem foi que disse, mas o comunismo, o cristianismo é sacrificar-se pelo próximo, né? E o comunismo é sacrificar o próximo. Isso. É interessante essa grande diferença, né? Pastor, e assim, como o senhor bem falou, eu sinto que, por algum motivo, os comunistas marxistas, eles encontram na figura do Papai Noel um adversário assim tremendo, como símbolo do capitalismo. Por que o senhor vê isso? Dentro do processo escatológico, Paulo diz assim, vinda a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho nascido de mulher, que é aquele que vai esmagar a cabeça da serpente. Dentro do processo escatológico, que nós estamos inclusive fazendo um estudo, nós demos um curso recentemente no IALT, Instituto Aliança de Linguística, Teologia e Humanidade, nosso querido professor doutor, pastor Arthur Eduardo, Deus o abençoe. Mas agora estaremos, aliás, dando o segundo módulo via internet a partir de janeiro, processo de demonologia e tudo mais, escatologia. E aí a gente vai entender o seguinte,
Até Cristo, nós tivemos 4 reinos, 4 impérios. O egípcio, o babilônico, o grego medo-persa e, enfim, o romano, onde Cristo nasce. Apontando para 3 reinos que viria, né? Que é a tecnologia. Primeiro, a evolução da ciência, o império da indústria, e finalmente a tecnologia onde nós chegamos até hoje, que essa história, a Bíblia diz assim, a ciência se multiplicará e o amor esfriará. Não é que nós sejamos contra a ciência, nós não aceitamos o domínio da ciência, entendeu? Há uma superioridade sobre tudo isso. Até esse 6º reino é onde nós vamos encontrar a manifestação plena do anticristo, para enfim chegar ao 7º reino, que é o reinado milenar do Senhor Jesus, glória ao seu nome. Entende? Quando chega nesse 6º reino, você vai ter a manifestação plena do anticristo. Mas ele tem que deter sobre ele o poder secular e o poder espiritual. Então ele não pode ser apenas um rei ou um presidente ou um homem. Ele tem que ter o poder religioso. Ele tem que ter um sacerdócio sobre ele. Porque a Bíblia nos diz que ele se assenta no trono de Deus, querendo parecer Deus, mas se levanta e zomba de tudo que é Deus, objeto de adoração. Ele subverte os costumes, tudo isso que a gente está vivendo, essa sodomia do mundo e tudo mais, ele destrói a cultura. Quando aparece o Papai Noel, já é um plano do mal, e eu digo Satanás, como a gente vai ver na teologia, na teoria da comunicação, a janela de Over e tal. Você vai encontrar ali uma figura que já começa a se antepor à figura do Cristo, que só veio te dar a salvação, só entre aspas. E o Papai Noel, a Santa Claus, ele vai espalhar tudo, mas ainda traz o resquício da imagem do Cristo. Mas ainda é comparado por esse lado. Só que ele é aproveitado pelo capitalismo, bendito capitalismo. Diga-se de passagem, eu sou absolutamente capitalista. E a gente tem que assumir isso de testa mesmo. Entende? Por quê? Porque o capitalismo não poderia jamais vender Jesus, mas algo que se aproximasse e que trouxesse aquele espírito de Jesus. Ora, como o comunismo se pretende um domínio secular e um domínio espiritual, ele precisa desbancar todas as figuras de irmanação. Não basta eu destruir a comunhão da ceia ou da missa, dependendo da vertente cristã que estejamos falando, a Eucaristia ou não, precisa também destruir os outros símbolos. Porque o homem sem símbolos, Lacan vai dizer o quê? Que nós somos seres simbológicos. E nós somos, Jung vai dizer a mesma coisa, Freud vai dizer a mesma coisa, entendeu? Os pré-socráticos já diziam isso. Então, sem símbolos, nós não temos. A Bíblia diz, onde não há profecia, a sociedade se perverte. O símbolo é necessário. Porque você tem Zumbi ao invés de Tobias Barreto. Nossa turma de formação lá na Unicap, que eu carrego o nome da Unicap. Eu tenho sérias críticas à Unicap, mas é uma universidade de maior respeito. Hoje está pervertida, mas é um nome, nós tivemos grandes nomes ali dentro. Quando nós fomos fazer a formatura, nós quisemos colocar o nome da nossa turma de Tobias Barreto. Ninguém jamais homenageou Tobias Barreto. Negro, filósofo, mas queriam botar Lula. Quase 60 negros na turma. Queria Lula, mas não queria Tobias Barreto. Porque eles foram desconstruídos, que já tem Zumbi. Quem é Zumbi? Pedófilo, assassino, canalha, bandido. Entende? Porque você precisa subverter os símbolos. A mesma coisa é o Papai Noel. Você destrói porque no Papai Noel o capitalismo consegue ter a ideia de Cristo, mas o consumo do mercado. Ora, você vai encontrar nos xing-lings, que a gente não pode dizer o nome aqui, um sistema de comunismo de capital aberto. Filho, onde é que existe comunismo de capital aberto? Que mané mais é esse? Que nada. Você tem uma subversão, uma perversão de doutrina, que aí você vai encontrar muito forte na teoria da conformação de Antônio Gramsci, que faz você entrar nessa do politicamente correto, que você não pode acusar, você não pode se defender, você tem que só virar ao outro lado. Dá licença? Para por aí. Eu sou radical, eu radicalizo Cristo. E dentro desta palavra aqui,
Antes me importa obedecer a Deus do que aos homens, plagiando a palavra do apóstolo São Pedro. Pastor, a gente vê agora, observando as famílias, ceia de Natal, que o espírito natalino deve ser de comunhão e de complacência, de perdão, ele vem esfriando. E o marxismo, ele vem muito nesse sentido, né? De querer destruir esse espírito de perdão. O senhor acha que isso é um plano futuro para destruir as famílias? Um perdão de um pai dar ao filho, um perdão de um filho dar ao pai? É algum plano nesse sentido para destruir a família de um modo geral? Ou são cartas ao vento? Veja, Jean, eu só lhe corrigiria no termo plano. Porque Deus tem um plano. Satanás tem uma estratégia. Essa estratégia de Satanás, ela não é nova. Ela aparece a primeira vez na história com Hermes Trismegistus, ou seja, Hermes 3 vezes grande, lá no Egito. Sabe quem era Hermes Trismegistus? Conhece a história quando o Arão, o irmão de Moisés, chega e tá com a vara e joga, vira serpente, e o mago do Egito faz virar? Aquele mago que faz o cajado dele virar serpente era Hermes Trismegisto, que já veio da Mesopotâmia, entendeu? Da Caledônia. E ali ele começa a ideologia de gênero, começa ali com Hermes Trismegisto, onde as pessoas não teriam sexos definidos. Nós estamos falando de quase 4.800 anos de história atrás. O plano diabólico, ele vem sendo, a estratégia diabólica vem sendo construída ao longo do tempo a conta-gotas, que é aí onde entra a plenitude dos tempos de Jesus, quando Deus rasga o véu do santuário e diz: olha, a partir de agora a interferência é minha. Não haverá mais domínio pleno do mal. A história da nacionalidade começa da tua rua, no teu bairro, no teu estado, para a tua nação. Esse é o conceito de federalismo, não é isso? Mas antes de começar na tua rua, começa na tua casa. Por isso que a nossa Constituição, ou prostituição como está hoje, né, prostituta cidadã, cortesã, né, ela salvaguarda o lar como o refúgio inviolável do cidadão. Porque a base de tudo é a família. Como é estratégia de Satanás não haver fronteiras no mundo para que haja um reinado único na imitação da plenitude de Cristo, é fundamental que haja a destruição da família. Por isso que Jesus profetiza lá atrás, dizendo: haverá, se levantará nação contra nação, mas ele diz: pai contra filho e filho contra pai. Já estava dito lá atrás pelo Senhor Jesus, entende? Então a estratégia conduz para isso, para que o amor esfrie. Por se multiplicar a iniquidade, por se multiplicar a ciência, o amor esfriará. Então a destruição da família é fundamental para o plano do anticristo. E é anticristo que nós estamos falando, sim, né? E no comunismo, né, qual é a doutrina da família? Seu pai é o Estado. O pátrio poder desaparece. Esta comunhão de fidelidade consanguínea é só um detalhe. Você é uma estatística, uma propriedade do Estado. Então isso, quem vai falar isso, quem vai definir isso perfeitamente é Hobbes, no Leviatã, quando ele diz que cada indivíduo dá um pouco da sua liberdade, da sua individualidade para o soberano. E o soberano administra a realidade de todos. E vem o pai protetor, o Estado que lhe provém tudo. Peraí, não é assim. Na cidadania cristã, não. Você é provedor de seu lar. Agora, a sua comunhão em assembleia, inclusive a palavra eclésia, que traduzir por igreja, se traduz hoje, é justamente a assembleia que vai para a rua, que se reúne para decidir as coisas da comunidade, que da Grécia vai chamar de ethos, o jogo do ethos, que vem a ética e tudo mais. Então, essa estratégia e o perdão
Você não pode ter o direito ao perdão, porque só quem tem esse supremo... Quem é você para perdoar? Você, por acaso, é Deus para perdoar? Mas você é a representação de Deus. Paulo vai dizer, o homem é para... E aqui a gente tem que falar, senhoras. Se as senhoras são cristãs, vão ter que entender que isso não tem a ver de superioridade, a ver com superioridade ou inferioridade. Isso é desígnio de Deus. O homem é o cabeça do lar, é o provedor. Essa é a natureza biológica. Inclusive, eu sou absolutamente contra o termo família tradicional. Nós temos família natural. Porque a família natural é biológica. Homem é homem, mulher é mulher e ponto. Qualquer um. Isso eu não tenho nada contra o gay. Não tenho nada contra o gay de forma alguma. Cada um tem seu fórum íntimo. Eu tenho muitos amigos gays, lésbicas e tudo mais, que são pessoas decentíssimas, dignas, e que não aceitam essa patifaria da militância. Agora, quando você entra na militância, que você quer impor à sociedade, já não é mais fórum íntimo, meu filho. Aí altera o modus vivendi da sociedade e nós temos que nos pontuar em cima disso. Então, quem é você para perdoar? Quem pode perdoar é Deus. Como o Estado é Deus, só quem pode dar perdão é o Estado. Então desconstrói a imagem do pai, desconstrói a imagem da mãe, desconstrói a relação familiar. Por quê? Porque você domina a nação. Domine a linguagem, domine a família, domine a cultura, domine o modus, que você dominou a nação sem dar uma azeitona naquela máquina de fazer defunto. Não precisa, você não precisa do Baden-Baden, bum, bum, bum. Entende? Então você consegue desconstruir tudo através da desconstrução da família. Plano é antigo. Até quando Jesus vem, ele estabelece o quê? A família cristã. Sim. Em Deus nós recuperamos a irmanação perdida em Adão. Então é uma estratégia satânica. E, voltando à questão da falácia, o comunismo usa essa. Somos todos iguais, somos todos nivelados. Conversa, repreendido, Satanás. Você vai pagar por isso. Você está condenado e todos os seus assédios. Repito, você é cristão, você é cristã e você está votando, você está trabalhando para a esquerda, você está cumprindo um excelente serviço na secretaria de Satanás. Arrependa-se, meu irmão. Ore, arrependa-se, minha irmã. Ore, peça iluminação do Espírito Santo de Deus. Não acredite em mim, não. Acredite aqui, na palavra sagrada, e peça a iluminação do Espírito Santo de Deus, que Deus vai quebrantar o seu coração e você nunca mais na sua existência terá nenhuma comunhão com as trevas, porque não se pode servir a dois senhores, ou ao comunismo, ou a Jesus, ou a Satanás, ou a Deus. Pastor, o senhor tem um discurso muito, como posso dizer, talvez eloquente. O senhor tem alguma pretensão em sair candidato? Veja, Jean, eu sou candidato natural, pela misericórdia divina, ao céu. Fora disso, em cargo eletivo, não existe a menor possibilidade. Deus, pela sua misericórdia, me chamou para o santo ministério da palavra e com uma concessão para a docência. Fora disso, sem chance. Então, chance zero do senhor ser candidato? Zero, totalmente zero. Irreversível, irredutível, indiscutível. Uma pena, precisamos de mais homens como o senhor, né? O conceito de homem foi perdido ao longo das décadas, né? Pois é, mas veja como Deus é maravilhoso. Ele levanta você num processo de depuração, num processo de transformação, porque o mundo hoje é o mundo dos jovens. O meu filho da Levita Eduardo Lustosa da Missão já se arriscou, né, nessa coisa. Pode ter um futuro político. Nós temos aqui também nosso querido Gabriel, que pode... tem os jovens. Gente, o mundo é dos jovens. Vamos tirar essa velharia, esses murrar daí. Desculpe, se você é uma pessoa de direita, tem muita experiência, mas, meu irmão, você já está acima dos 6,65, irmão, por favor, olha para si, prepara o jovem, porque daqui a pouco a gente não está mais aqui, mas o jovem vai reconstruir esse mundo. O futuro está nos jovens. Ou nós preparamos essas pessoas,
Ou nós somos egoístas, hipócritas e fariseus e queremos delegar ao mundo que já não nos pertence mais. Pastor, foi um imenso prazer ter essa conversa com o senhor, né? Agradeço de coração, um homem muito sábio. E assim, por mim, eu passava a tarde, talvez o dia conversando com o senhor, mas o rapaz da produção me mata. Eu que agradeço a você, Jean, o pessoal da Cavalaria, que nós estamos tendo o prazer de fazermos essa aliança, porque em Deus, em Cristo, tudo é feito com base de alianças, e aliança envolve confiança, envolve fidelidade, e lembrando aquela tal história que amor sem verdade não é amor de verdade, amizade sem discordância é bajulação. A ideia de sábio, você está falando por conta e risco. Eu gosto muito de Sócrates, quando ele diz: só sei que nada sei e ainda estou na vantagem daqueles que nem disso sabem. Né? Então, agradeço a deferência, agradeço a vocês. Estou conhecendo essa cavalaria agora. E, pessoal, que maravilha. Isso é um renovo para a alma, por sabermos que existem pessoas dispostas a se posicionar. E saia da teoria. Dê um Google por aí e dê uma estudadinha, básica que for, em cima do que é a teoria da conformação de Antônio Gramsci. Saia dessa história de narrativa. Saia dessa história como é, Eduardo? De pauta. Saia dessa história, essas palavras. Você é radical. Aí você fica com medo. Eu sou radical, meu irmão. Assuma a sua forma radical de ser. Seja flexível nas decisões humanas, mas não seja reflexível nas determinações de Deus. Antes me importa obedecer a Deus que aos homens. A cavalaria está mostrando de verdade que vive não como chavão de mídia. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Nós estamos fechados com Sua Excelência Jair Messias Bolsonaro. Nós apoiamos as propostas do presidente, não na ideia daquilo que a esquerda faz, como eu te falei, desse antropomorfismo imaterial, da megalomania, da esquerdofrenia lulopetista, maldito lulopetista. Não, ao contrário, nós defendemos a ideia de um homem honesto. Nós agradecemos de verdade, o prazer é meu, a honra é minha de estar com vocês. Estarei absolutamente aberto aqui para nós debatermos. Nós vamos começar um curso de preparação absolutamente gratuito para lideranças de direita que queiram se preparar para desmontar esse comunismo maldito, esse lulopetismo, esse socialismo, essa escravização a céu aberto, sem senzala, que todo o povo está sendo colocado, essa militância nojenta, porque é a minoria, mas é uma minoria barulhenta. Nós não podemos aceitar que esse STF fale em ser censores do Brasil, editores do Brasil, ou venham dizer que há uma ditadura da maioria. Ditadura da... me poupe, um apedeuta desse falando uma besteira dessa. Nós somos Sua Excelência, o povo. Nós somos Sua Majestade, a maioria. O Brasil é um país cristão e, como tal, tem que se comportar. Nós convivemos muito bem, obrigado, com as diferenças. Nós não aceitamos o sequestro da exigência. Brasil é Brasil, porque o Brasil se formou sobre as pautas de uma civilização ocidental e nós vamos defendê-la até o último suspiro. Obrigado à cavalaria por essa confiança. Não procurem em mim perfeição, santidade, essas coisas, porque eu estou fora de todos esses padrões. Agora acreditem, a palavra que eu dou é uma palavra de intrepidez, ungida pelo Santo Espírito de Deus, para falar verdade. E verdade, ela não chega para agradar. Kant disse assim: não se ensina filosofia, se ensina a filosofar. Filósofos ensinam a filosofar. E nós vamos trabalhar isso
com uma direita segura. A verdadeira filosofia, não é essa excrescência que está aí, porque ainda há como aproveitar esse mundo. Muito obrigado a todos, que Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus. E você aí, o que achou da nossa entrevista? Gostou? Dá um like, compartilha. Compartilha para o seu irmão que defende o Lula, mas é da igreja, que defende a Dilma, mas é da igreja. Vamos trazer esse seu irmão de fé para o lado da luz. Ative o sininho também para sempre ficar por dentro dos nossos vídeos. E o mais importante, siga a gente nas redes sociais. Cavalaria da Direita, Twitter, Facebook e Instagram. Avante, compatriota!